Glória a Deus, irmãos, graça e paz. Quem fala mais uma vez aqui, pastor Marcelo. Chegamos aí ao 14º dia do nosso jejum. Glória a Deus, né, irmãos? Praticamente uma semana aí para encerrar nosso jejum. Quantos estão firmes e fortes aí no propósito? Aleluia, né? Fala pro seu irmão do lado, meu irmão, fica firme no propósito aí, meu querido. Não titubeia nesses dias, não vacila, né? Fica firme até o fim, porque o Senhor vai honrar o seu período aí de oração, de jejum. O Senhor vai responder, você vai viver sim. Eu quero declarar sobre a sua vida esse mover de restituição que nós estamos orando nesses dias, amém? É isso aí, 14º dia do nosso jejum. A gente tratou, né, nessa semana muito da questão da restituição ali que o Senhor fez na vida do filho pródigo. Tiramos muitas lições, né? Aleluia, da sandália, do perfume, né, da roupa, do banho, do anel. Glória a Deus, né? E hoje, no 14º dia do nosso jejum, nós vamos falar acerca do restituir. Olha que maravilhoso! Restituir a alegria de viver de forma plural. Restituindo a alegria de viver de forma plural. Aleluia, irmãos, né? Porque muitos irmãos, muitas vezes nós passamos por essa questão de perder a alegria de nos reunirmos, de estarmos em comunidade, de vivermos a vida do corpo, né? E o diabo, ele tenta colocar na cabeça das pessoas essa questão dela viver isolada, dela não estar junto. Eu não preciso de ninguém tem que saber da minha vida, eu não preciso disso, não preciso estar com os irmãos. Mas muito pelo contrário, o diabo que faz isso, ele quer te isolar para você se tornar de fato uma presa mais fácil, mas a vontade de Deus é bem ao contrário, né? A vontade de Deus é o igrejar, é a vida uns aos outros, é o congregar, é estar junto, é estar reunido. Você pode ver que a maioria dos moveres, principalmente ali no Novo Testamento, veio quando a igreja estava reunida, quando a igreja estava orando, né? Dificilmente você vê ali no Novo Testamento que o Senhor, ele fez algum mover só com um indivíduo sozinho, né? Os moveres, a maioria deles, veio quando a igreja estava reunida, amém? Os moveres aconteceram quando os irmãos estavam reunidos também, orando como igreja. Então, irmãos, orar e estar junto, orar junto e estar junto em comunidade, viver a vida em equipe, né? Viver no plural, vamos dizer assim, é um guardar, é uma proteção e é bênção. E Deus quer restituir isso nas nossas vidas e na vida de muitos irmãos, aleluia. Né? Eu não vou ler novamente o texto, os irmãos conhecem, Lucas capítulo 5, é o texto novamente que nós já lemos durante toda a semana, do filho pródigo, né? Da situação que o filho pródigo sai de casa, pede a herança, depois ele passa por tudo aquilo, vai comer com os porcos, cai em si, volta para a casa do pai, o pai o aceita e restitui tudo na vida daquele filho, e é isso que o Senhor vai fazer na vida de muitas pessoas aí, em nome de Jesus, amém? Mas vamos lá para a leitura, estou na página 104 aí do seu livro, amém? 21 dias de restituição de Asa, é livro maravilhoso, né, irmãos? Poderoso, é um tesouro da parte de Deus para nós aqui esse livro, glória a Deus, que livro, né? Que livro abençoado, eu estou sendo muito edificado esses dias. Olha só, agora que o filho pródigo estava completamente vestido de acordo com o padrão da casa do pai, ele precisava desfrutar de algo que ainda não havia desfrutado. Ainda que fosse filho desde o seu nascimento, havia uma alegria na casa do pai que ele não conhecia e por isso não desfrutava dela, que era a alegria de viver a vida como corpo, né? Porque ele estava isolado, ele estava fora do corpo. Se você tivesse desfrutado, jamais teria saído da casa do pai. Vamos entender melhor o que é essa alegria. Amém? Uma das características da família divina que mais me surpreende é que não há competição entre eles. Ao contrário, eles se alegram um com o outro e se complementam. Falta de competição definitivamente é quando entendemos que somos o corpo, né? Quando você entende o propósito da família, quando você entende o tanto que é bom estar junto, de aprender com o irmão, não existe aquele espírito de competição, de um querer passar por cima do outro, de um querer ser o melhor do que o outro, mas pelo contrário, a gente entende aquilo que Jesus disse, né? Que maior é o que serve. Nós estamos aqui para ser bênção e servir a vida uns aos outros, amém? E esse é o propósito de Deus, que vivamos em família, amando uns aos outros, edificando, orando, cuidando uns dos outros, amém?
Aleluia. Continuando. Eu fico deslumbrado com a ação do Espírito Santo, que é o poder operante de Deus, não buscar glória para si, mas viver em função da igreja. Mas viver em função da igreja não, viver em função de glorificar a Jesus Cristo, né? E o Senhor morreu também pela igreja, né? A igreja é a sua noiva. Isso só é possível porque eles não só ensinam o que é vida plural, mas a vivem em toda a sua intensidade. O convite a participar da família divina é o convite a viver como eles vivem, né? A Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, né? A vida em comunidade. E o Senhor nos convida a viver em comunidade, a viver a vida uns aos outros. E aquela pessoa que perdeu isso no coração dela, alegria, né? De estar junto, de estar com os irmãos, de viver a vida em comunidade, de congregar, de viver a vida uns aos outros, eu quero declarar e eu creio, eu tenho orado por isso. O Senhor vai restituir isso na vida dessas pessoas, vai restituir essa alegria, esse prazer do congregar, de estar junto, de orar pelo irmão, né, de se importar uns com os outros, de amar uns aos outros. Aleluia, glória a Deus. Continuando, é muito bom ter alegria pelas coisas que acontecem conosco, mas é um teste forte, isso realmente é um teste, ter alegria quando as coisas boas acontecem com o outro, né? Alegrar quando a gente tá tudo bom para nós é bom, né? Mas o teste é quando a gente não tá vendo ainda as coisas acontecerem para nós da forma que nós gostaríamos e a gente vê acontecer na vida do outro. Isso, irmãos, é um teste, mas a gente tem que dar a resposta certa. Porque quando você se alegra também com a conquista dos seus irmãos, com a conquista do seu irmão, você entendeu o propósito que é viver em família, unidade, de se alegrar uns com os outros. Um dia você se alegra com ele, vai chegar o dia que ele também vai se alegrar com você. Amém? Aleluia. A palavra nos diz para chorar com os que choram, lá em Romanos 12:15. Parece que não é muito complicado chorar e ficar triste quando algo ruim acontece com o outro. A compaixão pela vida do outro facilmente leva a chorar junto. O problema, né, surge quando no mesmo texto somos ensinados a nos alegrar com a alegria do outro. E eu quero declarar, o Senhor vai trazer alegria para o seu coração nesses dias, com as suas orações serão respondidas, mas eu quero declarar, você vai se alegrar também muito com seus irmãos. Serão dias que você também vai se alegrar com seus irmãos. Aleluia. Aí saberemos se a vida do corpo é algo real e conquistado nas nossas vidas, quando nós alegramos com a alegria uns dos outros. O filho pródigo chegou e aprendeu que havia alegria e festa pelas conquistas dele na casa do pai. Entendeu que essa alegria é mais completa, abrangente e mais edificante que a alegria pessoal e individual. Quando ele partiu, havia uma alegria pessoal dentro de si, que depois se transformou em tristeza profunda. Diferentemente, quando ele voltou, é que ele sentia tristeza pelo fracasso que tinha experimentado. Mas havia uma alegria em toda a casa do pai, aleluia. A alegria conjunta jamais se transforma em tristeza profunda. Repita isso, diga assim, a alegria conjunta jamais se transforma em tristeza profunda. Essa é a alegria que a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo vive e desfruta. O novilho cevado foi preparado para celebrar aquela ocasião. Isso remete ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando ele morreu, foi para que a alegria do corpo pudesse se transformar em algo real na vida de todos os filhos na casa do Pai. Nessa parábola, nós vimos a atitude do filho mais velho de não querer participar da alegria e da festa. Ele, inclusive, se refere ao irmão mais novo, não como seu irmão, mas como esse seu filho, né? O filho mais velho, a gente vê, ele foi um teste na vida desse filho mais velho. Não conseguiu se alegrar com o que se alegram, não conseguiu se alegrar com o pai que viu o filho voltando para casa, o filho que estava perdido e agora voltou. Se alegrar uns com os outros é um grande teste, né? Mas continuando. Ainda que vivesse na casa do pai, ele jamais conseguiu ver, compreender e alegrar com a vida do corpo que o pai vivia com a sua família. Quando compreendemos, irmãos, que a vida plural é a vida que o próprio Deus vive, sendo assim o ápice da vida da alma, entramos em um patamar de alegria perene e irreversível. A palavra de Deus diz que em troca da alegria que lhe estava proposta,
Jesus suportou a cruz. Qual era essa alegria proposta? Eu e você não fazemos parte da eternidade e jamais poderíamos experimentar a alegria da vida do corpo. Mas com o sacrifício de Jesus na cruz, isso seria possível. Ele se sacrificou para que nós pudéssemos ter a possibilidade de experimentar a alegria que a Trindade desfruta. Aleluia! O Senhor morreu também para a gente desfrutar da alegria que a Trindade desfruta, de desfrutarmos da alegria de estarmos juntos, de vivermos em unidade como igreja, de vivermos a vida de uns aos outros, de amarmos uns aos outros. Cristo não morreu na cruz para você ficar isolado, meu irmão, para você morrer, ficar sozinho, mas para você servir, para você ser bênção, para você orar e chorar e se alegrar com os que choram. Aleluia, né? Para o irmão mais velho do filho pródigo, isso era completamente incompreensível. Infelizmente, ainda hoje, muitos dentro do reino de Deus só conseguem desfrutar da alegria individual. Ainda não entenderam que fazem parte de um corpo, do corpo de Cristo. Mas eles vão entender, o Senhor vai restituir isso em nome de Jesus. Participar da festa da casa com o mesmo sentimento do Pai é o alvo de todos nós, irmãos. Esse, com certeza, é o grande sinal que compreendemos verdadeiramente o que representa a obra do Calvário. Ela não só nos tornou corpo, mas nos proporcionou desfrutar de uma alegria que o ser humano jamais teria vivido naturalmente de maneira independente. O homem não vai desfrutar sozinho aquilo que Cristo fez para ele desfrutar como corpo. O propósito de Deus morrer na cruz não foi para você viver sozinho, mas em unidade de comunidade. Então você não vai desfrutar muita coisa da parte de Deus vivendo sozinho, mas vivendo como corpo de Cristo, orando e recebendo oração e amando e servindo. Aleluia! E esse é o que, irmãos? É o ano, diga assim, é o ano da restituição. Deus quer e vai restituir a alegria de viver a vida do corpo e Ele está disposto e você está disposto a essa restituição? Você está disposto? Aleluia? Diga assim, eu estou. Aprenda com o nosso Senhor, alegre-se e se for preciso sacrificar, faça-o, pois a alegria desse posicionamento é, sem sombra de dúvida, infinitamente superior a qualquer outra alegria já experimentada por você. A alegria de vivermos a vida uns aos outros. Amém? Glória a Deus, irmãos. Não esqueça aí de fazer a confissão do final do livro, como eu sempre tenho dito. Amém? Aleluia. E deixa eu orar por você. Aleluia. Ô Pai amado, Senhor, graças te damos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Graças te damos por esse jejum que estamos fazendo, por todas as lições, por todos os ensinamentos que temos recebido da parte do Senhor, por tanta revelação, ó Deus, que o Senhor tem nos dado. Continue falando conosco, Senhor, continue nos dando revelação. Ó Pai, que possamos ter restituído em nós a alegria de viver a vida plural, a alegria de viver a vida de uns aos outros. Que o nosso coração não seja igual ao do irmão do filho pródigo, Deus, mas que o nosso coração possa se alegrar com os que choram, com os que se alegram. Não só chorar com os que choram, mas se alegrar com quem se alegra. Pai, que tenhamos no nosso coração essa vida de amar uns aos outros, essa vida de vivermos uns aos outros, de vivermos em unidade, de vivermos a vida plural, de servirmos os nossos irmãos, de servirmos a nossa igreja. Pai, restitua no coração, porventura, se alguém perdeu essa alegria de estar em comunidade, de congregar, restitua, Senhor, isso no coração. Essa alegria de viver a vida do corpo, porque foi por isso que Cristo morreu também na cruz, para vivermos a vida do corpo, para vivermos a vida uns dos outros. Eu oro, Senhor, por isso. Esse é um tempo de restituição e o Senhor restituirá completamente isso em todos nós, na vida de cada um dos nossos irmãos, Deus. Em nome de Jesus. Pai, abençoa os seus filhos, guarda-os do mal, mas que graça e favor de Deus seja sobre eles e que o Senhor possa responder a oração de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Forte abraço. Tamo junto. Aleluia.